Graça e paz, salve Rainha Santíssima, e valei-nos o glorioso São José. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Continuamos então o tema sobre a importância da pureza e da castidade que é dada dentro do grande tema, do tema principal, vida sexual no casamento. Eu quero que vocês recordem daquelas passagens bíblicas que nós colocamos no último áudio, na última formação, e eu vou deixar para vocês aqui no grupo. Todas essas passagens bíblicas, elas mostram de maneira inequívoca que o sexo não pode ser vivido fora do casamento, no plano sagrado de Deus. Eu fico assustado hoje de ver até jovens cristãos, até mesmo uma que me disse ser catequista, perguntar: por que não posso viver o sexo com meu namorado se eu o amo? E isso eu e a minha esposa nós podemos falar com propriedade, porque agora no próximo mês a gente vai estar fazendo 17 anos de matrimônio. São 17 anos pregando sobre a sexualidade, sobre a afetividade, sobre a castidade. Fomos por 6 anos instrutores do método de ovulação Billings. Desde o princípio do nosso namoro nós acompanhamos jovens no seu namoro, em desenvolver a sua afetividade, em descobrir a sua vocação. Dentro do sacramento do matrimônio a gente vê muita dificuldade entre casais, principalmente no campo da vida financeira e da sexualidade. Então, nós podemos, com a graça de Deus, auxiliar alguns casais estudando este tema e vivendo ele também, porque o nosso ministério é chamado para a restauração das famílias e para a constituição de novas famílias. E aí nós começamos a ser acompanhados pelos santos Luís e Zélia Martin. Os beatos, o Luís e Zélia Martin foram os primeiros santos a serem canonizados juntos. Eles são pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí nós temos aí os beatos Luís e Maria Beltrame Quatrotti, tiveram 4 filhos, foram o primeiro casal a organizar e a pregar no encontro de noivos. E aí temos alguns outros casais no caminho de santidade, de beatificação, como os servos de Deus, enfim. Mas eu não quero estender aqui. Mas referente a essa pergunta, como já foi dito, a gente vê pessoas de caminhada. E eu lembro de uma situação onde eu fui pregar num grupo de oração. E dentro desse grupo de oração eu anunciava com fervor a palavra do Senhor. E a única direção que o Senhor me dava era uma vida de sexualidade desregrada. Só que eu olhava para o público e só tinha senhoras. Só tinha senhoras. E o Senhor insistia pelo Espírito, e eu pregava, eu anunciava, eu ministrava oração. E depois, pelo fim, eu estava indo embora com o irmão. E aí, esse irmão, ele falava assim para mim. Eu falei para ele, não entendo, o Senhor só falava de sexualidade, e o público era só senhoras. E ele falou que não, o que acontece é que o coordenador do grupo, ele não é casado na igreja. Ele está de forma irregular. Então, o Senhor aquela noite pregou exclusivamente para a alma daquele irmão. E eu não entendi o porquê. E assim também aqui no grupo a gente iniciou com esse trabalho sobre a vida sexual no casamento. Nem deu tempo de eu fazer uma enquete perguntando quais eram os casados, mas a importância é que todos devemos viver a castidade, segundo o estado de vida que se encontra. Todos somos chamados a crescer, a viver as virtudes, a alcançar a pureza, a ter o coração limpo, como anunciava para nós Santo Agostinho. Então, essa pessoa perguntava isso e não é de se espantar, porque, por mais que eu tenha dito aqui assustado, mas não é de se espantar porque nós estamos numa realidade que a gente encontra muito isso dentro da própria igreja. Dentro das pastorais, dentro dos grupos de oração, dentro de movimentos, nós encontramos muito esta realidade.
Se há uma fumaça de Satanás que entrou dentro da igreja, é por meio destes que vivem desta forma. Não é que a igreja foi contaminada, mas esses estão dentro da igreja. Estão maculando, estão maltratando, estão profanando, porque os seus próprios corpos são templos do Espírito Santo de Deus, é sagrado. Então está profanando o que é sagrado. Eu vou continuar. E ela dizia então, a pergunta, né? Por que não posso viver o sexo com meu namorado se eu o amo? Isso não é amor. Isso não é amor. Ora, a existência do amor não elimina o pecado da fornicação, do sexo fora do casamento. E me assusta ainda mais quando é um sacerdote que consente nisto. Misericórdia. Como dizia alguém, se não é o fim do mundo, é um grande ensaio. E eu lendo isso para vocês, eu me lembro que depois conversando também com outro irmão, ele dizia que o padre consentia disso e permitia até que ele comungasse. Olha que grande profanação, sacrilégio. E aí não estamos diferente nesta realidade de hoje. Nós encontramos muitos sacerdotes que permitem pessoas amaziadas, pessoas em segunda união. Não é uma discriminação contra essas pessoas, mas não é melhor viver na vida da graça? Não é melhor reconhecer que há um céu que nos espera? Que há delícias celestiais? Que há uma vida eterna? Do que um gozo de talvez, 5 minutos? Talvez só aquela sensação, mas passa, é corpórea. Um amor feito só de atração sexual, ele não perdura. O casamento ele é indestrutível, porque Deus é indestrutível. Mas se eu não tenho Deus no centro do meu matrimônio, ele perece. Porque a ausência de Deus já é um inferno. Ficou um pouco pesado essa pregação, esse áudio agora, mas é a realidade. E tem que ser pregado a verdade. Porque a humildade é a verdade. E a verdade, para quem não sabe, é uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu olhando aqui, eu contemplando aqui a cruz de Cristo, não tem como eu falar outra coisa para vocês. Senão eu estaria pecando, eu estaria me omitindo. Eu estaria compactuando com esses que vivem assim. Ora, há um céu que nos espera. Vamos florescer para este céu. Vamos florescer para este céu. É preciso entender que nós não apenas temos um corpo, mas somos um corpo. Nossa identidade ela está ligada ao nosso corpo. Ela é fixada pela nossa foto, impressão digital ou código genético, chamado DNA. Portanto, o pecado da impureza agrava-se na medida em que, mais do que nos outros casos, envolve toda a nossa pessoa, corpo e alma. E o apóstolo, ele mostra que o Espírito Santo não habita apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. E daí a gravidade da sua profanação. Escuta. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Como disse São Pedro, não fomos resgatados a preço de bens perecíveis, prata e ouro, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Para pertencermos a Deus no corpo de Cristo, São Paulo afirma que devemos dar glória a Deus com o nosso corpo. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 13. Ora, nós também teremos um corpo glorioso. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 20.
Nosso corpo está destinado a ressuscitar no último dia, glorioso como o corpo de Cristo ressuscitado. São Paulo diz aos Filipenses sobre isso. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. E cada vez que nós tomamos o corpo de Cristo, que nós comungamos o corpo de Cristo, nós vamos assemelhando o nosso corpo ao corpo de Cristo. Porque qualquer alimento que a gente toma, esse alimento é transformado em substância para o nosso corpo. Mas quando nós tomamos do corpo de Cristo, comemos da tua carne, bebemos do teu sangue, não! É diferente. Não é o alimento, o corpo de Cristo, que se torna nosso corpo, mas é o nosso corpo que vai sendo santificado, glorificado, a exemplo do corpo de Cristo. Isso explica a importância do nosso corpo, o que levará São Paulo a dizer aos coríntios: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Cuidado, cuidado, porque o vazio da masturbação, o vazio de uma sexualidade desregrada, o que você procura na fornicação, o que você procura no pecado, não está lá. Por isso você se sente sempre vazio. É aquela frustração depois da masturbação, ou aquele sentimento de ter sido usado, de ter sido coisificado, de ter sido explorado. Porque não está lá o que você procura. O que você procura, todo o preenchimento está em Cristo Jesus. Está em Cristo nosso Senhor. Cuidado, porque aí neste vazio vem a depressão, ou a ansiedade, as síndromes, e acaba culminando num atentado contra o próprio corpo, contra a própria vida, o suicídio. Quantos jovens, homens e mulheres, crianças a gente não vê hoje mutilando seus próprios corpos e não conseguem parar? Eu conversava com uma moça sobre isso e perguntava para ela por que ela fazia isso. E ela falava: olha, eu comecei fazendo por conta da minha irmã que tentava o suicídio, e depois é como se tornou viciante, eu não conseguia parar. Era um prazer que eu queria mais, era um prazer desregrado que eu queria cada vez mais, mas eu sempre depois me sentia vazio, frustrado, humilhado. Então perceba como essa vida sexual no casamento que a gente está estudando aqui, como essa questão, a importância da pureza e da castidade, ela envolve muito mais do que nós possamos imaginar. Basta que com o coração limpo nós permitamos que o Senhor vá falando ao nosso coração, vá falando à nossa alma, vá nos trazendo o verdadeiro sentido da existência e da vida. Amar, adorar e servir a Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.